Olá, você irá assistir a mais um episódio da série Suplementos de Geometria Analítica, SGA. Neste episódio eu vou resolver este problema. Verifique a posição relativa das retas RS dadas abaixo e calcule a distância entre elas. Então aqui eu tenho a reta R de equações reduzidas com variável independente de x. Então y igual a menos 3x mais 2, z igual a 4x mais 3. E tem a reta S de equações paramétricas, x igual a menos 3 menos 2t, y igual a 1 mais 6t e z igual a 4 menos 8t, vírgula, e o t, ele pertence aos números reais. Ele é um número, é um parâmetro. Bem, eu sou o professor Carlos Opelato e você, seja bem-vindo ao meu canal. Então vamos iniciar. Solução. Então, primeiro vamos verificar se a reta R e a reta S são coplanares e paralelas. Então, eu vou ter a seguinte situação, o vetor VR paralelo ao vetor VS. E VR tem que ser igual a um escalar K que multiplica o vetor VS. Então vamos encontrar quem é o vetor VR e o VS. A reta R ela está na forma de equações reduzidas com variável independente x. Então o vetor VR, que é o vetor diretor dessa reta, o x desse vetor vai ser igual a 1. E o y vai ser menos 3 e o z 4. O y é o coeficiente angular dessa reta aqui do y. É o que está multiplicando o x, está menos 3. E o z, eu venho aqui nessa reta que tem o z aqui isolada, vejo o coeficiente angular que é o 4. E um ponto dessa reta? Se a variável independente é x, então o x de um ponto dessa reta é 0. Se o x é 0, o y é igual a 2 e o z é igual a 3. Então o y e o z são os coeficientes lineares. Agora a reta S, ela está na forma de equações paramétricas. O vetor diretor são os coeficientes do parâmetro. Eu tenho a equação com x, com y e com z. Então, menos 2, 6 e menos 8 são as coordenadas x, y e z do nosso vetor diretor, que é o VS. E o ponto está aqui, ó, x1, y1 e z1, menos 3, 1 e 4. Já achei esses pontos aí. Bem, eu já tenho esses vetores. Agora eu vou verificar essa situação aqui, ó, para ver se eles são paralelos. Os vetores são paralelos. Então, eu vou pegar o x desse vetor e dividir pelo x desse. 1 dividido por menos 2 tem que ser igual a menos 3 dividido por 6, que tem que ser igual a 4 dividido por menos 8. Se esse daqui deram igualdade, elas são paralelas. Menos meio, aqui eu simplifico o 3 por 3, o 6 por 3 dá menos meio, 4 por 4 e o 8 por 4 dá menos meio também. Então, as retas, logo RS, são coplanares e paralelas. Uma observação aqui, ó. Vamos verificar se RS são coincidentes. Pode ser que é a mesma reta, escrito com equações diferentes. Então, o que eu vou fazer? Pegar um ponto da reta S e substituir na reta R. Então, vou tomar o ponto S, menos 3, 1 e 4, que é esse ponto aqui que nós temos aqui da reta S. E vou substituir na reta R. Então, aqui está a reta R, equações reduzidas. Vou pegar o x, que é menos 3, e vou substituir aqui, ó. Então, menos 3 vezes menos 3 mais 2, menos 3 vezes menos 3 dá 9. Mais 2 dá 11. 11 é diferente de 1. Porque quando o x for menos 3, na reta S o y é 1. Só que na reta R o y está dando 11. Então as retas são distintas. Então a distância será dada por... As retas são coplanares, paralelas, distintas. A distância será dada por... Distância da reta R à reta S é igual à distância de um ponto da reta R à reta S. Ou... também é igual à distância da reta R a um ponto da reta S. Então vamos tomar a distância da reta R à reta S, usando a distância do ponto R da reta R ao ponto S da reta S. Que é igual a quem? O módulo do produto vetorial do vetor VR pelo vetor SR dividido pelo módulo vetor VR, onde o vetor SR é R menos S. SR é igual a 3, 1 e menos 1. Eu peguei quem? R menos S. Eu peguei o R, 0 menos 3 dá 3, 2 menos 1 dá 1 e 3 menos 4 dá menos 1. Agora vamos fazer essas contas aqui ao lado. Então, continuando aqui, eu vou calcular agora o produto vetorial entre o vetor VR e o vetor SR, que é um vetor, que é dado por esse determinante simbólico de ordem 3 por 3. Na primeira linha tem os vetores I, J, K, segunda linha as coordenadas do vetor VR, 1, menos 3 e 4, e na terceira do vetor SR, 3, 1 e menos 1.
Aqui. Bem, para calcular esse vetor aqui, a componente x dele, eu elimino a primeira linha desse determinante, a primeira coluna, sobra o menos 3, o 4, o 1 e o menos 1. Está aqui. Para calcular a componente y, eu elimino a primeira linha e a segunda coluna, sobra o 1, o 4, o 3 e o menos 1. 3 e menos 1. E para calcular o z, elimina a primeira linha e a terceira coluna, sobra 1 e o menos 3 e o 3 e 1. São todos determinantes de ordem 2 por 2. Como é que se calcula um determinante de ordem 2 por 2? Eu multiplico a diagonal principal e subtrai do produto da diagonal secundária. Então a diagonal principal é formada pelo menos 3 menos 1, a secundária pelo 1 e o 4. Então vamos lá. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. Menos da fórmula, tá? 1 vezes 4, 4. 3 menos 4, menos 1. Então o x deu menos 1. O y tem um detalhe, eu tenho que trocar o sinal dele. Então eu coloco o sinalzinho de menos aqui na frente. Aqui também, ó. 1 vezes menos 1, menos da fórmula 3 vezes 4, 1 vezes menos 1, menos aqui, ó, 3 vezes 4, 12. Menos 1 e menos 12, menos 13. Trocando o sinal vai ficar 13, então o y é 13. O z, 1 vezes 1, menos 3 vezes menos 3. 1 vezes 1, 1, menos e menos aqui dá mais, 3 vezes 3, 9. 1 mais 9, 10. Então a terceira componente, 10. Então aqui eu tenho o vetor, resultado do produto vetorial entre VR e SR. Agora eu vou calcular o módulo dele. De que forma? Raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Menos 1, 13 e 10. Deve ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, dá 1. 13 ao quadrado é 169 e 10 ao quadrado é 100. 169 mais 1, 170. Mais 100, 270. Então, raiz quadrada de 270. Agora, já calculei. Cadê a fórmula? Está aqui, né? Eu já calculei esse numerador, agora falta o denominador, módulo de VR. Módulo de VR. VR está aqui, ó. 1 menos 3 e 4. Então, 1 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Soma tudo isso daí e acha a raiz quadrada. 1 ao quadrado, 1. Menos 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 1 mais 9, 10. Mais 16, 26. Raiz quadrada de 26. Então, a distância entre a reta R e a reta S é igual a quem? Raiz quadrada de 270 dividido por raiz quadrada de 26. Aqui eu tenho quociente de radicais. Eu posso transformar num radical de quocientes. Então, eu pego 270 dividido por 26. Dá para simplificar tudo por 2. Metade de 270, 135. De 26, 13. Então, a distância entre a reta R e a reta S, ela é igual a raiz quadrada de 135 dividido por 13, que é aproximadamente 3,2 unidades de comprimento. Bem, e assim eu encerro mais um episódio da nossa série SGA. E você que ainda não está inscrito no meu canal, clique nesse botão aqui à sua direita, faça a inscrição. Aqui à direita também no card tem um botão que vai te levar para uma playlist de cálculo. Vai lá, assista, é bem legal. Aqui do lado esquerdo em cima você vai encontrar o último episódio e na parte de baixo você tem a playlist completa da nossa série. Então, nos vemos no próximo episódio que já será amanhã, se Deus quiser. Um abraço do professor Carlos Valpelato.